Bom, a gente está aqui de novo com a nutricionista esportiva Caroline Valente, que é a minha nutricionista, falar sobre o momento de treinos que eu estou agora. Meu volume de treino já aumentou, o tempo para a prova é mais curto, então minha rotina alimentar tem mudado também. E aí a gente vai conversar sobre a aplicação disso no dia a dia, né? Por exemplo, o pré-treino. Que tipo de alimento a gente tem que privilegiar num pré-treino? Acho que você deve estar percebendo através da dieta que tem que ser carbo sempre, né? É. Não tem... Óbvio que assim, quando a gente fala em pré-treino, depende muito do timing. Então, quanto tempo eu tenho pro início do meu treino, né? Depende do horário que ele vai acontecer. Pensando em treinos, por exemplo, matinais, que você está vindo de uma noite em jejum, e o tempo normalmente para digestão é muito curto. Então, a gente tem que pensar apenas carbo. Não tem como a gente pensar em querer inserir aporte proteico, em aporte lipídico, porque isso retarda a digestão desse carboidrato que deveria estar disponível para você ali no momento inicial do treinamento. Então, dá para fazer um mix também de outros macronutrientes se a gente tiver um time suficiente para a digestão desse alimento e você poder iniciar o treino e não ter até nenhum desconforto gástrico, né, durante o momento do treinamento. Mas carbo tem que estar independente do horário. E também muito se fala sobre a hidratação, né? Tem gente que repete que a hidratação só é necessária quando o corpo pede. Óbvio, não estou dizendo que a pessoa vai acordar e tomar o café da manhã dela pré-treino a seco, mas de se hidratar com o cuidado já pensando no treino, tem gente que só faz isso durante o treino. O quanto é mito isso, ou quanto é importante uma hidratação pré-treino, pensada no treino? Pré-treino para mim é o dia anterior, principalmente para quem treina pela manhã. Então, o que é importante? Exemplo, aplicando na sua vida. É importante que no seu dia anterior você pense que você já treinou, que você tem que repor essa desidratação que você teve e que você precisa se hidratar adequadamente para na manhã seguinte você já estar bem hidratado para iniciar o seu treino. Então, quando a gente pensa em hidratação, a gente está pensando em manter essa hidratação constante durante todas as minhas horas do dia, não é só momento pré-treino. Quando a gente está falando em durante treino, a gente tem que pensar que essa reposição ela tem que acontecer a partir dos primeiros 15 minutos de treinamento, principalmente quando a gente fala de endurance. Porque conforme vai acontecendo a desidratação, e ela acontece ao longo do treino, ela vai acabar, de fato, prejudicando o rendimento e performance. E dependendo do grau que ela atingir, ela pode, inclusive, ser irreversível. E você não conseguir nem dar continuidade à sua prova ou ao seu treino por conta de uma desidratação. Porque isso pode querer, inclusive, caso de cãibra nessa questão de sódio e potássio. Tem vários aspectos ligados à cãibra. Por exemplo, a hidratação pode ser um fator que leve também ao desenvolvimento da mesma. Então, tem que estar se hidratando desde o começo do treino, seguindo, óbvio, que uma hidratação individualizada para você, né? Conforme aquilo que a gente vai precisando. Faz todo sentido, né? Porque o corpo tem uma demanda frequente de alimento e líquido, né? E uma coisa também onde surgem muitas dúvidas é em relação a eu preciso colocar cápsula de sódio, de sal durante, eu preciso colocar isotônico, não preciso. Isso é uma dúvida que é constante para quem é de endurance. Depende muito de diversos fatores. Temperatura relativa no dia, umidade relativa também, o quanto que é a sua perda dentro desses diferentes parâmetros ambientais. Então pode ser que você tenha uma perda exacerbada, pode ser que você tenha uma perda ok, ao ponto da gente, dependendo da duração do treino, conseguir manter só com a hidratação. Se for um treino de uma hora e meia, a gente consegue manter. Mas para treinos mais longos, óbvio que tem que entrar essa reposição em algum momento de sódio e potássio, mas a quantidade, como essa reposição vai acontecer, tem que ser muito individualizada, porque se for também extra, em excesso, também pode trazer prejuízos para o rendimento e performance. Então tem que ser uma coisa extremamente estudada, fazer tabelinha, peso antes, depois do treino, anotar a temperatura do dia, umidade, quanto que se hidratou ao longo do treino, para a gente poder ir fazendo equivalências. Faz parte e adequar. Do desenvolvimento de um trabalho. Né? Exato. E sobre alimentos novos, assim, como alimento ou suplemento novo, né? Qual é o melhor momento de... Às vezes lança uma coisa no mercado, você fica meio curioso, traz para o seu nutricionista, apresenta aquela possibilidade. Como inserir isso? É mais fácil inserir primeiro no dia a dia, nos treinos menores ali, ou de repente num treino mais simulado, próximo à prática esportiva do cara, já inserir isso e testar essa alimentação? Qual é o melhor caminho para provar ou testar, seja um alimento ou um suplemento novo? Treino. E aí é sempre no momento onde a gente está mais ou menos simulando a prova, né? Então, dentro dos treinos longos, é o momento mais propício onde a gente, de fato, precisa testar essa suplementação, porque para os treinos mais curtos, não necessariamente a gente precisa de uma suplementação de carboidrato durante. Então, pensando em
é durante a minha prova que eu vou usar isso, então é durante o meu treino onde eu simulo a minha prova que eu também tenho que testar isso. E óbvio, de preferência, me pergunta quando você quiser testar alguma coisa. Claro, Puxa sua orelha. mas o ideal é sempre uma situação bem próxima do real, Sim, do objetivo que você está buscando. Sim. Da prova-alvo, Sim, vamos dizer sim. assim. Então imagina, eu quero testar, de repente alguma coisa na natação, nunca coloquei nada, quero tentar pro meu Ironman fazer um teste de suplementar. Não faça nada no dia. A chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Então, o certo é você pegar uma situação super parecida de treino, que simule aquilo que você vai ter no dia da prova, e aí a gente consegue simular e ver se isso funciona ou não para você, se adequa bem, se não se adequa. E também existem, a gente tem necessidades diferentes, né? Porque existem tipos de treino, como você falou, tem o longo, tem o curto, tem o treino intenso, que é para uma capacidade, um ganho de capacidade cardio, né? E a gente tem alimentações e suplementações diferentes para o pré, intra-treino e pós-treino de todos esses tipos de treino, né? A gente tem um cuidado muito grande, né? Imagina com planejar o que encaixar em cada momento disso, né? Com certeza. Quando a gente está falando de um treino regenerativo, a gente está falando de um treino de tiro, a gente está falando de um longo, tudo isso envolve uma série de questões, né? O quão intenso é esse treino, qual a duração dele, e qual é o peso do meu paciente, com quem que eu vou estar trabalhando no dia, e pensar se nesse momento eu estou trabalhando só performance ou se eu estou trabalhando ainda alguma coisa de composição corporal. Então tudo isso faz mudar o meu pré-treino, o meu intra-treino e o meu pós-treino. Então é extremamente tudo relativo, individualizado, conforme período de periodização, momento de composição corporal que a gente está vivendo. Se for um momento ápice, onde a gente atingiu o melhor de composição, a gente vai trabalhar só performance, a gente vai começar sempre já a simular aquilo que vai acontecer na prova, para virar rotina e o dia da prova se tornar mais um dia de treino. Ou seja, voltando no assunto que a gente falou lá atrás no outro vídeo, não siga a receita do amiguinho. Não, né? não. Faça o seu. E nem também invente de pegar nada na prova, porque em provas de Iron eles fornecem microsuplementação, né? Você tem acesso muito fácil. Então, tem que tomar cuidado também em relação a isso. Usar em caso extremo, poxa, perdi minha suplementação, caiu e tá faltando, eu preciso pegar mesmo. Mas o melhor mesmo é você levar o seu kitzinho, que você já testou durante todo o período de macrociclo, para chegar lá e executar exatamente o que você já sabe, que você já está acostumado. E para fechar esse papo de hoje, eu queria deixar alguma dica para o pessoal, porque nem todo mundo tem acesso a todo tipo de suplementação disponível no mercado, ou alimentos super saudáveis, orgânicos, que muitas vezes são caros, inclusive, né? O que é aquilo que não pode faltar na prateleira de um atleta, seja independente do nível, mas que você acha que é bem fácil de se ter, de colocar no dia a dia, que vai com certeza ajudar aquela pessoa? Uma alimentação adequada ao longo do dia inteiro. Não existe um suplemento mágico ou chave que você tem que ter ali guardadinho, porque ele vai ser o grande carro-chefe. O grande carro-chefe, na verdade, é a alimentação, né? Porque a suplementação, ela só permite uma melhor recuperação ali, instantânea pós-treino, uma reposição mais instantânea de glicogênio muscular e afins. Mas o que vai ditar mesmo essa recuperação muscular, o que vai ditar mesmo de fato perdas ou não de massa muscular, é a alimentação ao longo do dia. Porque a suplementação, se você for parar para pensar, é o momento. A alimentação ao longo do dia são diversas vezes. Então, acho que ter o arroz com feijão em casa, acho que é o chave para garantir o arroz com feijão é uma boa opção sempre, então. Garantir o rendimento aí, performance. É isso que garante, uma alimentação adequada. Então vamos comer direito e treinar. Bora! Gente, valeu, obrigado. Se você curtiu o vídeo, compartilhe. Se você não curtiu, comente, reclame. Sugiram novas pautas pra gente e continue acompanhando.